produção. Em Portugal, o primeiro privilégio dado ao impressor, portanto, numa época, estamos a falar de 1502, numa época em que ainda não havia esta denominação de direito de autor, o que existiam era a concessão de privilégios, foi de facto o Valentim Fernandes, que por ocasião da tradução do livro de Marco Polo, foi de facto a primeira pessoa a ter em Portugal esse privilégio. 300 anos depois, precisamente 300 anos depois, foi promulgada a primeira lei que atribuiu aos autores o direito de propriedade sobre as suas obras. Não posso deixar de vos referir aqui uma frase da época de Almeida Garrett que dizia sobre o facto destes privilégios serem extremamente reduzidos à época o seguinte: fim desse privilégio, se era temporário ou não o havendo, entendia-se que toda a obra impressa entrava no domínio público e que, vivo ou morto o autor, com herdeiros ou sem eles, qualquer podia reimprimir, vender, representar se era obra dramática, usar dela, enfim, como coisa sua ou coisa de ninguém que tanto vale. Portanto, não deixa de ser curioso a noção que se tinha destes privilégios concedidos ab início sobre esta matéria. Efetivamente, a primeira regulamentação sobre a matéria data em Portugal de 1927, através do decreto 13.725, a chamada Lei Cunha Gonçalves, que estrutura ainda o direito de autor como uma categoria especial dos direitos reais. Em 1886 é assinada a Convenção de Berna, que institui a União Internacional das Nações para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, à qual Portugal adere através do Ato de Berlim em 1911. Esta Convenção de Berna foi sendo alvo de diversas revisões, uma das quais para a aproximação à Declaração Universal dos Direitos do Homem, que data de 1948. Nessa sequência, Portugal adere ao Ato de Paris, relativo à Convenção de Berna, em 1978, portanto vejam, relativamente há pouco tempo, e ao Ato relativo à Convenção Universal em 1789. Portanto, apenas em 1985 surge o primeiro Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que é aprovado pelo Decreto-Lei 63 de 85, o qual, contudo, ao fim de 6 meses, foi revisto, dado que este primeiro Código esteve envolto em viva polémica, não foi muito bem aceito por diversas partes do setor, o que levou à sua revisão apenas 6 meses depois de ter entrado em vigor. Este Código dos Direitos de Autor, de 1985, foi sucessivamente revisto, desde logo, por motivos ou por imposição de diretivas comunitárias que foram sendo sobre a matéria, entretanto, publicadas e às quais Portugal, sendo um Estado da Comunidade Europeia, tem que obedecer e mais transpor para o seu direito nacional. A última revisão deste Código data de 2008, precisamente também por causa da transposição de uma diretiva de que vos falarei mais à frente. Importa, contudo, situar agora aqui qual é a natureza jurídica do direito de autor. E ensina-nos o professor Menezes Leitão que, independentemente da pluralidade de direitos que são atribuídos ao autor, todos esses direitos têm uma origem e objetivo comum, resultam da atividade de criação intelectual e têm por objeto uma obra intelectual. Trata-se de um direito que incide sobre uma realidade unitária, a qual consiste na obra intelectual. O direito de autor corresponde a um direito-quadro que engloba vários direitos subjetivos específicos que se unificam num complexo unitário, a permissão normativa de aproveitamento de uma obra intelectual. Bom, não podemos falar de direito de autor sem situar também a situação a nível das fontes internacionais e nacionais onde o direito de autor nacional vai beber. E desde logo temos plasmado na nossa lei fundamental, portanto, na nossa Constituição da República Portuguesa, quer no número 1, quer no número 2, artigo 42, o seguinte: é livre a criação intelectual, artística e científica. E dispõe ainda ao número 2 deste mesmo artigo que esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal dos direitos de autor. Este número 2, esta segunda parte do preceito, vai beber diretamente ao número 2 do artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de que vos falei há pouco. A Convenção de Berna, de que também já falei, é atualmente administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Outra fonte internacional sobre direitos de autor, também fundamental para a compreensão desta noção, é a Convenção Universal do Direito de Autor, que foi assinada em Genebra em 1952 e ratificada por Portugal em 1956.
ainda a Convenção de Roma para a proteção dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, que foi ratificada por Portugal em 99, administrada atualmente pela Unesco, pela OMP e pela OIT. E não podemos também deixar de falar do acordo TRIPS. Este acordo TRIPS, cuja sigla significa Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, através do qual foi estabelecida a OMC, a Organização Mundial de Comércio, foi aprovado pela União Europeia através da decisão 94/800/CE do Conselho em 1994 e em Portugal no mesmo ano. Este acordo é um acordo fundamental daquelas que são as diretrizes principais sobre propriedade intelectual no geral, ou seja, não só direitos de autor, como também propriedade industrial. Os tratados da OMPI sobre o direito de autor e sobre interpretações, execuções e fonogramas, que datam de 96, e o famoso tratado ACTA, que significa Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que foi negociado envolto em determinado secretismo, cujo impulso foi dado pela Comunidade Europeia, portanto o início dos trabalhos teve o impulso da Comunidade Europeia. Contudo, anos depois, e precisamente porque estava envolto em grande secretismo, foi sempre alvo de vontades várias de saber o que estava a passar e, portanto, a coisa não foi um processo que não correu muito bem. Significa, então, que este tratado foi assinado apenas em 2010, portanto, anos depois de ter sido começado a ser negociado, em Tóquio. Contudo, até hoje, a Comunidade Europeia, que esteve envolvida neste tratado desde o início, como vos disse, não ratificou ainda o mesmo. Falar agora um pouco sobre a noção jurídica de autor, não de direito de autor, mas de autor. O que é isto do autor em termos jurídicos? Bom, a titularidade do direito de autor está intimamente ligada à determinação da noção jurídica de autor. E conforme nos ensina o professor Oliveira Ascensão, em sentido jurídico, o autor pode ser o criador intelectual da obra, esta é a expressão mais comumente aceita pela doutrina sobre esta matéria, o titular original desta ou o titular atual. Podem confirmar nestes artigos que aqui vos trago, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, exatamente isto que eu disse. Portanto, o criador intelectual da obra, a quem seja atribuído o direito de autor, adquire tanto os direitos de conteúdo patrimonial como o direito pessoal de autor. Portanto, adquire dois tipos de direitos. Contudo, o direito de autor não é de todo um direito ilimitado. É, portanto, um direito limitado, admitindo restrições, que são as seguintes. Para a identificação destas restrições, existe uma regra que é a chamada regra dos 3 passos, que nos ajuda a perceber que tipo de restrições é que o direito de autor pode ter. É um padrão internacional que é comumente aceito e cuja primeira regra nos diz que as exceções e limitações são admitidas apenas em casos especiais, de acordo com a lei, com os termos da lei. Não podem prejudicar a exploração normal da obra e não podem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Portanto, isto consta do número 4 do artigo 75 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Para vos falar agora um pouco de direitos conexos. O Código do Direito de Autor, que eu vou passar a abreviar para não estar, porque tem um nome de facto muito comprido, supõe a existência de licenças legais e de licenças obrigatórias. Eu trago-vos aqui vários exemplos, plasmados pelo Código, das licenças legais e daquilo que são licenças obrigatórias. Temos, por exemplo, um exemplo no número 3 do artigo 70 do nosso Código sobre licenças legais, quando falamos, por exemplo, de obras póstumas, ou um exemplo de licença obrigatória quando falamos de uma reedição de uma obra esgotada. Podemos então concluir que os direitos conexos conferem, atribuem uma proteção afim ao direito de autor. Os direitos conexos, em determinadas legislações internacionais e em Portugal esteve quase para ser adotada a mesma expressão, denominada de direitos vizinhos, depois optou-se, afinal, por direitos conexos, pressupõem uma prestação complementar à obra intelectual, que pode consistir na sua execução, na sua produção técnica e industrial ou na sua radiodifusão. As disposições relativas à violação e defesa do direito de autor são igualmente aplicáveis
ao titular dos direitos conexos, conforme consta da epígrafe do título 4º do Código. Falar-vos agora também de uma diretiva fundamental sobre esta matéria de direitos de autor, uma diretiva comunitária que lá está, que é chamada a Diretiva do Enforcement, IPR ou IPR-ED. Esta diretiva do enforcement visa a aplicação efetiva dos direitos de propriedade intelectual, que ficou limitada, no entanto, às consequências civis da violação daqueles direitos, abrangendo especialmente as violações praticadas à escala comercial. Quer com isto dizer, portanto, que esta diretiva, a chamada Diretiva do Enforcement, não abrangeu as questões das consequências penais da violação dos direitos de autor e dos direitos conexos. Foi por isso que, em 2005, portanto no ano seguinte, a Comissão apresenta uma segunda proposta de diretiva, a chamada IPR-ED2, relativa precisamente aos aspectos penais da violação daqueles direitos. Esta diretiva, como também já vos disse atrás, veio a ser transposta apenas em 2008, a quando da última revisão do Código dos Direitos de Autor. O nosso Código preconiza, efetivamente, diversas medidas de proteção do direito de autor. As que são de iniciativa do titular do direito e as que são de iniciativa ou de natureza administrativa. Portanto, há estes dois tipos de questões. Aquelas que podem ser de iniciativa do titular do direito. Desde logo, o direito à fiscalização, o direito de fiscalização, de solicitar a promoção por parte da entidade administrativa ou policial essa fiscalização, as medidas de obtenção e preservação da prova e as medidas provisórias e cautelares mediante a interposição de providências cautelares. No que se refere às medidas de proteção do direito de autor de natureza administrativa, diz-nos o artigo 209 do Código que o titular do direito pode requerer às autoridades administrativas ou policiais a imediata suspensão da representação, recitação, execução ou qualquer outra forma de exibição da obra protegida que se estejam realizando sem a devida autorização e, cumulativamente, requerer a apreensão da totalidade das receitas. Bom, é de facto com este quadro jurídico que a ASAI e as outras entidades envolvidas na fiscalização desta matéria dos direitos de autor e dos direitos conexos trabalham. Portanto, como disse muitíssimo bem o Sr. Inspetor-Geral, a ASAI não é uma entidade reguladora, não é uma entidade legislativa e limita-se, no âmbito estrito das suas competências, a executar aquilo que é a lei. Podem ainda, de modo próprio, as próprias autoridades administrativas ou policiais, e porque estamos perante crimes de natureza pública, conforme disposto no artigo 200 do Código, à exceção da violação de direitos morais de obras caídas no domínio público. Portanto, e esta é apenas a exceção à natureza destes crimes previstos no Código. Podem, portanto, estas autoridades proceder em conformidade com as prerrogativas previstas na legislação processual penal relativa aos meios de obtenção de prova e medidas cautelares de polícia. Quais são então os crimes que o nosso Código prevê sobre esta matéria? São 4. O mais conhecido é talvez o previsto no artigo 195, a usurpação, mas existe ainda a contrafação, no artigo 196, a violação de direito moral. Esta expressão de direito moral, enfim, há autores que defendem que não é uma expressão muito feliz, mas é de facto a que o Código utiliza, prevista no artigo 198, e o aproveitamento de obra contrafeita ou usurpada, previsto no número 2 do artigo 197. A negligência é punível. Bom, fazendo agora aqui uma pequena distinção entre os dois crimes de usurpação e de contrafação, previstos nos artigos 195 e 196, podemos dizer então que a usurpação é toda a utilização não autorizada de uma obra ou que exceda os limites da autorização concedida, e a contrafação é a utilização como própria de uma criação ou prestação alheias no todo ou em parte, vulgarmente designado por plágio. Sobre esta matéria, falando agora um pouco da jurisprudência existente em Portugal, há um acórdão de 1997 do Tribunal da Relação de Évora que acolhe este critério distintivo entre os crimes de usurpação e de contrafação. Em 2002 existe também uma decisão, uma sentença do Tribunal da Albergaria Velha
que considera subsumível a este preceito a colocação não autorizada de uma obra musical na internet, permitindo a sua comunicação e reprodução em formato MP3. Sobre as penas e as sanções acessórias previstas no Código sobre a violação do direito de autor, podemos dizer que, e dos direitos conexos, que eles estão, de facto, direito de autor e direitos conexos, sujeitos a uma pena comum, que está prevista no artigo 197, que é a famosa pena de prisão até 3 anos ou de multa de 150 a 250 dias. Contudo, em caso de reincidência, e esta reincidência é evidentemente documentada a quando do início do inquérito judicial, as penas previstas são agravadas para o dobro, sendo inclusivamente proibida a suspensão da pena. No que concerne ainda às sanções acessórias, podem ser decretadas pelos tribunais ou podem ainda cautelarmente ser executadas pelo órgão de polícia criminal a apreensão e a perda das coisas relacionadas com a prática destes crimes. Termino trazendo-vos alguns números, embora repetindo aquilo que o Sr. Inspetor-Geral já disse, números que a ASAI tem, de acordo com a sua atividade operacional, desde a data da sua criação, desde 2006 até finais de 2011, que são estes que aqui trago, espero que isto seja legível. Está. Temos, portanto, neste período, e só relativamente a este crime, a esta violação dos direitos de autor e dos direitos conexos, por isso é que os valores que vos trago são um pouco mais baixos daqueles que o Sr. Inspetor-Geral apresentou, um valor de apreensões perto dos 8 milhões de euros. Tivemos 6.000 operações no combate a estes ilícitos relacionados com o direito de autor e com os direitos conexos. Foram instaurados quase 2.000 processos de crime relacionados com esta matéria também, efetuadas 851 detenções e, por fim, para vos explicar que tipo de material é que nós apreendemos normalmente correlacionado com este tipo de ilícitos, estamos a falar de computadores, de periféricos, de software, de CDs e DVDs gravados e de outros. E pronto, deixo-vos então com esta frase de uma obra de Fernando Pessoa, a mensagem que Deus quer, o homem sonha e a obra